esse é um tempo para a gente pensar nesse tema tão caro e tão precioso para nós, que é a família. Era uma casa muito engraçada. Reflexões sobre a família. Semana passada a gente refletiu aqui sobre como o nosso viver hoje está impactando as futuras gerações. E diante dessa canção tão linda que eu particularmente gosto, que o Danilo nos conduziu aqui com a Gabi, né? A bênção. Queridos, a promessa do Senhor, da bênção dele sobre a minha e sobre a sua família. A promessa do Senhor de abençoar as futuras gerações, porque à medida que a nossa vida vai passando e a gente vai envelhecendo, a gente já vai pensando na bênção do Senhor sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, não é isso mesmo? A promessa do Senhor de abençoar as nossas futuras gerações, e essa promessa é a partir da família, desse ambiente, desse lugar tão precioso e tão caro para nós. Por isso que a gente para esse mês, em especial, para refletir sobre isso. E hoje eu trago o tema para você, quando alguém precisa salvar o dia. Hoje nós vamos pensar nesse tema, quando alguém precisa salvar o dia. A gente sabe que ser família exige de nós muita habilidade, exige de nós jogo de cintura, exige de nós ter aquele diálogo uns com os outros, o marido conversando com a esposa ali ajudando o marido, a gente puxando a orelha de nossos filhos, né? E à medida que vai crescendo os filhos também, eles não deixam de ser filhos, a gente dá conselhos, mas a gente sabe que há momentos na família que parece que alguma coisa vai sair do trilho, como se fosse um trem descarrilhando, sabe? E aí, irmãos, se não tiver alguém, se não tiver uma mão ali, se não tiver uma palavra, alguém que interfira naquele momento, a família passa por uma grande tragédia ou por uma situação difícil. Então há momentos, queridos, que alguém precisa salvar o dia. Você já deve ter vivido alguma situação assim na sua família. Você já deve ter vivido uma situação, seja você esposo ou esposa, ou só esposa ou só esposo, em que a situação era difícil e exigiu sabedoria, exigiu cautela, exigiu parar e pensar e de repente ter um diálogo com o seu companheiro, ter um diálogo com um amigo, para minha família está em perigo. Porque as nossas famílias, queridos, são a coisa mais preciosa que a gente tem, eu tenho insistido nisso. E as nossas famílias, elas são alvos de ataques diários do inferno para destruir algo tão precioso que Deus fez. O que a gente carrega de trauma, o que a gente carrega de tristeza, o que as pessoas carregam e muitas vezes não sabem administrar suas emoções e partem, infelizmente, para o mundo do crime, o mundo das drogas ou o mundo de outras situações. Tem a ação da família por trás disso. Não existe família perfeita. A minha família não é perfeita, mas existem famílias que funcionam melhor. O nosso desejo é que a sua família, mediante o temor do Senhor, funcione melhor. É possível. Aquelas famílias que não funcionam, que têm muitos atritos, não é esse o ideal do Senhor para a família. Aqueles filhos que estão rebeldes, não é esse o ideal do Senhor para a família. Senão não chamaria família. E hoje a gente vai tratar desse tema aqui, quando alguém precisa salvar o dia. Talvez você tenha sido já essa pessoa que, se não fosse a sua intervenção, vai saber onde a sua família teria ido ou o que teria se passado. Então, há momentos, é isso que eu divido com você hoje, que alguém precisa salvar o dia. Quero ler com você 1 Samuel 25. 1 Samuel capítulo 25.
1 Samuel 25, eu presto a sua atenção, eu não vou me estender, mas eu quero ler esse texto do verso aqui 2, início aqui, terminando o verso 1, até o verso 38. Então é uma leitura um pouco extensa, mas eu creio que é a palavra do Senhor que fala aos nossos corações, muito mais do que aquilo que eu pude extrair desse texto. 1 Samuel 25, nós vamos ler finalzinho do verso 1 até o verso 38. Amém, queridos? Pega o verso 1 aí também, né? Samuel, o profeta, Samuel morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou e sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom que tinha seus bens na cidade de Carmelo era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem a minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosquiando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles e eles lhes dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós os seus servos e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal esta mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi e quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi foram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos de Abigail, mulher de Nabal, disse a ela: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos. Nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro, cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e disse aos seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido.
Enquanto ela ia montada num jumento encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des a atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que a tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você me disse e atenderei ao seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo, e ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Amém, queridos? Até aqui, por favor. Murilo acabou de me mandar mensagem aqui que está online. Deus te abençoe, meu mano. Você faz falta aqui, viu? Mas que o nosso abraço chegue aí virtualmente. Irmãos, esse foi o dia que uma mulher salvou. Talvez impulsionado pelo Dia das Mães, Abigail aqui, o texto não diz se ela era uma mãe, a gente sabe que ela deu um filho a Davi depois, porque eu encorajo você a depois na sua casa ler e reler umas 4, 5 vezes esse capítulo, porque para mim é uma das histórias marcantes na Bíblia Sagrada. Eu gosto de histórias em que as mulheres aparecem como destaque na Bíblia Sagrada. A gente sabe que Deus tem usado muitos homens na história do povo dele, e assim ainda é hoje.
mas há muitas mulheres na Bíblia Sagrada que a gente pode olhar e tê-las como referência. Nesse episódio aqui, alguém teve que salvar o dia, e nesse dia foi uma mulher, Abigail. Eu me lembro a primeira vez que eu li esse texto, irmãos, já assim com mais entendimento, né, já na minha adolescência, juventude, e que eu pensava assim, eu gostei, achei tão linda a atitude dessa mulher, que eu pensava assim, a minha filha vai se chamar Abigail. Aí, quando eu casei, os irmãos sabem, minha filha chama Beatriz, e não que Abigail seja um nome feio, né, mas Beatriz, atualmente, acho que combina mais, né, mas eu gostei tanto que eu tinha essa ideia, não, por conta dessa sabedoria que essa mulher teve. E pegando essas lições, esse texto longo que nós lemos, mas essa história tão detalhada, do que poderia ter acontecido com esta família, se não fosse nesse momento uma mulher agir precisamente, a gente poderia ter uma outra história. Porque, queridos, as nossas famílias, como eu disse, elas vão bem, nós buscamos ao Senhor, mas há momentos em que a família vai passar por momentos de tensão. Há momentos que a sua família e a minha família vai passar pelo momento de uma decisão muito importante, que de repente um caminho que a gente vai tomar vai custar muito caro para toda a família. E aí são nesses momentos que o Senhor quer levantar a sua vida, a minha vida, para salvar aquele dia. Não somos nós, é o Senhor que nos levanta. E eu quero olhar para esse texto e extrair lições para homens e mulheres, porque é isso que é a família, né? Não quis trazer uma mensagem mais segmentada. Então, se você já é um homem mais velho, se você é um homem de meia idade como eu, se você é um jovem, você tem lições a aprender. Qualquer um de nós tem lições a aprender desta figura Nabal. Se você é uma mulher já um pouco mais idade, já com um bom tempo de estrada, ou uma mulher aí na metade da vida, ou uma jovem, você pode olhar para a vida dessa mulher, Abigail, e se inspirar nela. Porque, queridos, há momentos que Deus levanta a sua vida para intervir e evitar situações mais difíceis na sua família. Antes da gente ir para as aplicações, e hoje as aplicações são bem rápidas, né? São algumas marteladas, como diz um pastor que eu vejo da internet. Aí vou dar algumas marteladas nesse texto, e aí você, dentro desse meu encorajamento de ler o texto mais vezes na semana, e quem sabe você não volta lá e assiste novamente essa mensagem. Olhamos aqui para esse texto, irmãos, aqui é o seguinte, é Davi está fugindo de Saul, mas Davi aqui, ele sabe que ele vai ser o rei de Israel. Ele está aqui com 600 homens, ele não está sozinho. Davi aqui já é um guerreiro. No capítulo anterior, é o capítulo até que ficou famoso para a gente lá quem estava lá no Capacitar, onde ele tem a oportunidade de matar Saul se ele quisesse, porque Saul entra numa caverna, e isso que ficou com a gente, né? No capítulo 24, Saul entra numa caverna, o texto claramente diz que ele vai fazer as suas necessidades, e aí Davi tem ali a oportunidade de matá-lo, e os homens que estão com ele vai e fala assim, não, mate o rei que ele está sendo perseguido. E aí ele fala, não, ai de mim, jamais eu atacar contra o ungido do Senhor. Então Davi aqui ele já está com certo poder, e poder militar. E aí o capítulo 25 diz que ele tem esse homem, Nabal era muito rico, isso é um dos destaques do texto. Davi vai para aquela região, e ele já tinha socorrido ali, sido como que um guarda-costa dos servos, dos funcionários de Nabal, esse homem, que a Bíblia relata. Então o texto começa apresentando os personagens, e você sabe que eu gosto de olhar para os personagens, que tem Davi, o grande rei de Israel, mas que nesse momento está fugindo, mas que é um homem de guerra,
Um homem de destaque que a própria Abigail vai dizer: o Senhor vai te dar um reino. Tem Davi, o rei mais famoso de Israel. Tem Abigail, essa mulher que ela era bonita e inteligente, né? Ela não era só bonita, né? Porque beleza ajuda, mas né, nesse momento aqui os irmãos viram, beleza não fez a diferença. O que fez a diferença foi a inteligência dela, né? Então, beleza, você vai lá naqueles programas, né? Que a gente vê aqueles programas de dar um novo visual, né? E arrumo, mas inteligência é algo que tem que ser trabalhado. Então você tem essa mulher, você tem o Nabal, que é um tolo, é isso que significa o nome Nabal. Uma pessoa tola, uma pessoa insensata, uma pessoa que não mede as consequências daquilo que ele vai fazer. Uma pessoa que parece que vive em outro mundo, uma pessoa que não tem noção de onde ele está se metendo. Nabal, Nabal aqui ele faz muito jus ao seu nome. Então meu nome é tolo, então é isso que eu vou fazer mesmo. Quanto mais tolo eu for, mais eu estou aqui sendo eu mesmo. Parece que é isso. A gente tem aqui, irmãos, um personagem que faz muita diferença, mas que pode passar despercebido, que o verso 14 vai dizer: um dos servos. Há muitos momentos em que Deus usa pessoas sem nome, pessoas que no decorrer dessas histórias, que passam pela nossa família, às vezes é um terceiro, sem nome. Aqui o servo tem um papel decisivo, porque é ele que vai falar para Abigail: olha, Nabal está fazendo uma loucura lá, olha o que se instalou aqui, o que está para acontecer. Tem uma dinamite acionada, uma bomba relógio pronta para explodir. Mais um clique, por favor, de esse texto. Esse verso me chama muita atenção. Agora, o verso 17, olha o que ele fala. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Há momentos em que o erro de um faz mal, sérios males a toda a família. E aí sobra para alguém salvar o dia. E essa mulher, ele fala, vê lá o que você pode fazer. Tá pegando fogo. Vai lá e faz alguma coisa. Por conta de um homem insensato. O texto diz que era a época de tosquiar as ovelhas, e essa época de tosquiar as ovelhas era uma época de festa. Época de festa na cultura judaica, e ainda é hoje, né? Principalmente crente. Festa tem que ter comida, né, irmãos? Época de festa é época de sustância, de comida, baião de dois, hot dog, pizza, coxinha, essas coisas. A gente faz festa comendo, a gente se alegra. Então era um tempo de festa, o próprio texto vai dizer isso. E Davi está ali com os homens, por conta da generosidade, né? Ele contando, era um homem rico. Ele vai, né, pede, dá um pouco de comida para a gente. Manda aí, o texto vai dizer aí no verso 8, vai dizer, por favor, dê-nos a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Então ele não exige, porque a gente, quando a gente está pedindo comida, né, o certo tem alguma coisa aí, que tiver tá bom, né, tá com fome. Para quem está com fome, né, irmãos, qualquer comida é boa. A gente escolhe comida quando, né, quando a barriga está cheia, né? Então não está com fome. Então era a época dessa festa, porque eles estavam tosquiando. E esse homem insensato, ele dá essa resposta atravessada. E aí eu quero olhar para os dois personagens que são os destaques aqui, e são os meus 2 pontos. O primeiro ponto é: homens tolos podem arruinar a família. Um homem tolo pode arruinar a família. Hoje é aquele sermão aqui que, não sei, eu sei que as irmãs aqui não são disso, mas esse é aquele sermão aqui que às vezes vai ser usado contra a arma, contra você, meu irmão, até contra mim, porque eu estou pregando e depois a minha esposa assiste e vai,
Homens tolos podem arruinar a família. Já pensou, queridos? Sobre nós, a responsabilidade que pesa sobre nós, com relação às nossas famílias, porque o Senhor deu a nós, homens, a liderança de nossas famílias. E uma decisão nossa pode trazer a ruína. Então, eu quero destacar alguns pontos aqui que podem mostrar para você e para mim, homem, jovem que está aqui hoje, casado, solteiro ainda, né? Como ainda não tem família, já vai aprendendo os conselhos para não ser um tolo, insensato. Nabal era rico, porém era rude e mau. Versos 2 e 3. Certo homem de Maom que tinha seus bens na cidade de Carmelo, ele era muito rico. Descreve o texto, e o verso 3 vai dizer, descreve um pouco da sua riqueza, e o texto vai dizer aqui, ó, seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. Sua mulher era inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Que adianta ter dinheiro e o coração ser mau? Conheço pessoas abastadas, mas que o casamento é um fracasso porque não consegue se entender. Homens insensatos. Semana passada nós falamos sobre compromisso, café com leite, crise e como isso afeta a nossa descendência. Nabal era descendente de Caleb, irmãos. Caleb, companheiro de Josué, o texto diz, olha aqui, seu marido, descendente de Caleb, está no verso 3. Caleb, um dos espias que foram lá espiar a terra prometida, e junto com Josué, homem de Deus, homem de fé, esse Caleb fala assim, só ele, Josué, fala, não vamos invadir a terra, Deus está conosco. Nabal, descendente desse homem de fé, um tolo. A sabedoria que deve nos acompanhar não vem dos nossos pais. A dos nossos pais nos acompanham, mas a gente tem que buscar, porque a nossa ascendência vai ficando para trás. Mas Nabal, ele era rico, mas ele era rude e mau. Isso era uma característica de sua tolice. Saiu um não aí, né? Nabal não era rico. Já arrumou? Ah, tá vendo? Ô, irmãos, olha aí. Esse que é um homem sábio, ó. Nabal era rico, mas não era generoso. Verso 11. Porque eu deveria pegar o meu pão, a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde. Esse homem era tão tolo que ele tinha recursos. Ele tem uma situação de uma pessoa que já o tinha ajudado, e ele tendo recursos numa época de festa, ele se nega a ser generoso. Esse homem é tão ruim que ele deixa de olhar o favor que lhe foi prestado, que ele poderia simplesmente retribuir com um pouco de comida, porque o coração dele não é generoso. A falta de generosidade é a marca de um coração insensato, tolo. Pessoas sábias têm no seu coração a generosidade. Homens sábios têm no seu coração o dar, o retribuir. Homens tolos não são generosos. Terceiro aqui do nosso primeiro ponto, Nabal não sabia se posicionar para proteger a sua família. Isso aqui é muito importante, irmãos. Olha o que diz o verso 10. Nabal respondeu então aos servos de Davi. Quem é Davi e quem é esse filho de Jessé? Irmãos, você acha que Nabal não sabia quem era Davi? Se a esposa dele sabia?
ele não sabia se posicionar para proteger sua família. Homens tolos não sabem se posicionar. Homens tolos não sabem o seu lugar diante de algumas situações. Nabal aqui era a parte mais fraca. Nabal aqui não tem humildade de simplesmente ceder um pouco de comida para proteger a sua família. Ele está diante de uma situação que ele está conversando com uma pessoa que tem um exército que pode massacrar a família dele. E ele é tão mau que ele não sabe, ou finge que não sabe, né? Porque pessoas tolas são assim, não sabe o terreno que está pisando. Peraí, tem essa situação aqui, o que isso aqui pode acarretar? Qual que é o meu tamanho nessa situação aqui? Qual que é a minha posição aqui? Homens sábios sabem a sua posição e sabem onde tem que se posicionar quando a sua família está em risco. A posição de Nabal aqui era recuar. Peraí, tem um homem que já protegeu os meus servos, protegeu o meu gado e ele tem um exército. Ele só está querendo um pouco de comida. Eu sou rico, manda um pouco de comida. Mas Nabal não sabia se posicionar. Nabal era egoísta, irmãos. Primeiro eu, depois eu. É um tolo. Nabal, e isso daqui fala muito ao meu coração. Nabal não ouvia ninguém. Verso 17. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor, sobre Nabal e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Já parou para pensar o que isso significa? Homem, o nosso coração se tornar tão endurecido que a gente não escuta ninguém. E aqui, pelo jeito, ele não escutava nem a esposa. Tudo bem que era uma sociedade mais patriarcal, né? Mas aqui foi a Abigail que salvou o dia, irmãos. E homens, maridos, até os mais velhos, perdoe o abuso desse pastor aqui que vai fazer 16 anos, 17 de casados. É um bom tempo, louvado seja Deus. Mas os mais novos também. Quanto que nós damos ouvidos quando a nossa esposa fala para nós? Toma cuidado com isso. Não faz esse caminho não. Olha, presta atenção, tem essa situação. Olha, está acontecendo isso. Nabal não ouvia ninguém. Homens tolos são homens que não ouvem ninguém. É aquele homem que sempre tem uma palavra depois do que alguém fala. É aquele homem que a esposa fala e tá bom. Ele concorda com tudo, mas faz tudo diferente. Ele concorda, a esposa fala, tá bom. Mas depois só que da hora, sai no outro dia, faz tudo diferente. Eu fiz, né? Ou a esposa fala assim, não compra o carro não. Eu tenho um amigo que ele teve não sei quantos carros, já perguntei pra ele assim, quantos carros você já teve? Vixe, o cara que mais troca de carro que eu conheço. E a esposa fala, eu falo com ele, mas não adianta. O negócio de carro, não adianta. Pode falar que não troca. Mas talvez não seja o caso. O caso aqui de Nabal é que o texto diz que ninguém consegue conversar com ele. Tem gente assim. Mas gente assim é tola. Gente assim é tola. Irmãos, homens tolos podem arruinar a família. Homens rudes e maus. Homens não generosos. Homens que não sabem se posicionar para o bem da sua família, quando o assunto é o melhor para a sua família. Peraí, isso aqui eu vou bater de frente. Não, isso aqui eu vou deixar.
Isso aqui eu não vou abrir mão. Isso aqui eu vou ceder. Nabal não tem essa noção. Homens tolos são homens desequilibrados, irmãos. Não tem senso de quem são. E aí, como ele vive tão para si, ele vai que vai. Esse homem aqui é tão doido, irmãos, que enquanto o circo está pegando fogo, ele está lá em festa, fazendo festa. Vocês viram, o texto termina dizendo isso. Ó. De manhã, verso 36, quando Abigail retornou, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava tão alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. Ele estava lá. Família, o Davi ia massacrar, não ia sobrar ninguém do sexo masculino. Significa que o nome dele ia morrer, porque não ia ter mais, sabe, levar nós homens, né? Hoje está mudado, mas os nossos filhos carregam o nosso nome, né? Hoje está mais o nome de homem, mas eu tenho só o nome do meu pai. E Davi aqui, mas esse homem é tão doido que ele está lá fazendo festa, um banquete de rei. Ele não tem nem noção de onde se posicionar, porque dá a impressão que ele acha que ele vai ser o rei, porque ele não tem noção que quem está pedindo um pouco de comida é o futuro rei. É aquele que está ungido para ser rei. E ele é tão sem noção que ele está lá, o meu banquete aqui de rei. Egoísta, minha água, meu gado, minha carne. Nós precisamos tomar cuidado. Mas o texto diz que alguém precisa, a nossa mensagem é: alguém precisa salvar o dia, e eu vou para as mulheres sábias podem ser a salvação da sua família. Então, se por um lado, mulheres, hoje é aquele sermão que você pode às vezes falar, você lembra que o pastor falou? E aí, meus irmãos, vocês me perdoem, porque eu escuto isso também em casa, tá? Mas você falou lá na igreja. Você não falou que tem que ter sabedoria, que tem que saber sua posição, você tem que saber ser generoso? Então serve. E a palavra de Deus, né, irmãos? Puxões de orelha aí, se for para o melhor, faz bem. Então, só que aí tem a parte da mulher também, né? Foi uma mulher, louvado seja Deus pela vida de Abigail, mas olha a responsabilidade. Porque também aí, né, a gente pode, olha lá o exemplo da Abigail, você não está sendo igual a Abigail. Então, a ideia é abençoar as famílias, irmãos. Um mês de bênção sobre a família, não é atrito, não. A palavra de Deus é viva. Mulheres sábias podem ser a salvação de sua família. Primeiro, olha a sabedoria dessa mulher. O circo, como a gente diz, está pegando fogo. Vai dar ruim. Vai acontecer uma catástrofe. Não tem muito tempo essa mulher aqui, então o que ela faz? Ela não perde tempo. Olha o que o verso 18 vai dizer, imediatamente Abigail pegou 200 pães e segue. Quando ela ouve a notícia, quando o servo chega e fala para ela, olha, a situação é essa. E agora? Veja se você pode fazer alguma coisa. Essa mulher, gente, ela não perde tempo. Estava numa aula de EBD certa vez. Já contei isso até em algumas conversas aqui, eu acho. E era sobre casais. E era a questão de que é tão complexo, até hoje a gente discute, e ainda hoje é difícil entender o que é submissão da mulher, o que é o homem ser o cabeça. Muita gente tem dificuldade com isso. E aí a gente acha que na casa do um tem que ser o mesmo modelo, a minha casa tem que ser o modelo daquele. A gente tem a Bíblia para nos orientar. Mas eu estava nessa sala de EBD e sai uma fala assim, se eu ver se o meu marido está tomando um caminho errado, o que eu faço eu tenho que só orar a Deus, não tenho o que fazer. Aí que a gente também, apesar de ser bocudo, né, irmãos, a gente também tem noção um pouquinho, né? Mas naquela ocasião eu não aguentei, falei assim, peraí, minha irmã. A irmã está querendo dizer que seu marido está indo para um buraco, vai ter consequências na família,
E a irmã vai orar. Abigail, eu vou lá orar. Vou orar para Nabal. Um cara que não escuta ninguém, gente. Imediatamente ela vai, ela não perde tempo. A mulher tem que ter essa noção de quando é hora certa de agir. Mulheres sábias, sabem a hora certa de agir. Não perde tempo e não se acelera. Quando ela volta para casa, Nabal está bêbado lá e o texto diz que ela não conta para ele. Ela não conta nem que ela vai. Quando ela termina, o texto diz aqui, no verso 19: ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. E aí? Porque quem é casado com um tolo, isso não acontece aqui na igreja não, acontece em outras. Uma mulher que é casada com um tolo, tem coisa que ela não pode falar para o marido. Olha só, maridos. Porque às vezes a gente é tão tolo. Já pensou a tolice nossa, que o nosso esposo não pode falar uma coisa para nós? Nossa mulher não pode falar, porque a gente não escuta ninguém. Mas ela não perde tempo. Mulher sábia não perde tempo. Se a família está indo para uma situação ruim, Abigail, o texto diz, imediatamente. Você pode, porque na verdade aqui, irmão, só pegando um adendo desse episódio que eu contei da oração, da sala, da irmã que falou que ia orar pelo esposo, às vezes orou e foi pro buraco, né? Na verdade, eu acho que é o contrário. Está tão já em conexão com Deus, orando pelo marido, que quando tem uma situação, ela, peraí, não tem que orar, agora é hora de agir. Mulher sábia, sabe a hora, não perde tempo, quando é para proteger a família. Abigail, ao contrário de Nabal, sabia se posicionar para proteger a sua família. O verso 28. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Primeiro que essa mulher aqui, ela assume a responsabilidade. Ela chama para si a responsabilidade. E lares que não têm homens sábios precisam de mulheres que assumam. Me perdoa. Ela chama para si. E aí ela sabe diante de quem, ela sabe se posicionar, ela sabe, peraí, eu estou falando com um rei, não estou falando com qualquer um. Então ela sabe chegar. Ao contrário do homem tolo que não sabe, chega de qualquer jeito, lida de qualquer forma. A mulher sábia, ela sabe se posicionar para proteger sua família. E sabe, irmãos, ela vai com um jeitinho, ela faz umas comidas, porque aqui a Abigail faz as comidas, né? Bolo de passas, né? Eu não gosto, mas pode ser naquela época ali, pelo jeito, né? O pessoal tava com fome, eu falei, né? Então até bolo de passas foi. Mas ela sabe, peraí, eu não estou falando com qualquer um não, vou me dirigir ao futuro rei, vou me dirigir a uma pessoa que tem poder para destruir a minha família, então vou chegar na humildade, não vou fazer igual meu marido não. Então a mulher, Abigail, sabia se posicionar. Abigail tinha uma estratégia, olha a estratégia dela. Ela pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrado, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados, carregou em jumentos. 19. E disse aos seus servos, vão na frente e eu os seguirei. E ela não disse nada a Nabal. A estratégia dessa mulher, poxa, eles estão com fome, vou fazer umas comidas. Também ela não sai imediatamente, percebe, minhas irmãs? De qualquer jeito não, porque tem aquelas irmãs também estabanadas, viu? Não, vamos lá, tem que resolver logo, né? E aí às vezes, né, atropela as coisas. Mas não, ela tem um plano.
Ainda, pai, comida? Vou fazer comida. E fala pro pessoal, vai na frente. Vão vocês na frente. Vão lá, tipo, vai preparando, recebe o homem lá. E o plano dela, fala, não vou falar. Então ela tem uma estratégia. Mulheres sábias têm estratégias para cuidar de sua família. Por último, Abigail, isso aqui, Abigail não varre. Desculpe a expressão aqui, irmãos, mas aqui eu tento falar simples. Eu fiquei pensando que como que eu escrevo isso daqui? Eu escrever passar o pano, que tá tá na moda essa expressão, né? Abigail não passa o pano. Então deleta isso aí. Não dá para tirar do vídeo, mas Abigail não varre para debaixo do tapete as falhas do marido. Verso 25. Meu Senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Não tem mulher que faz isso? O marido vale nada. Marido não gosta de trabalhar. Marido deixa a desejar, mas ela fica ali. Abigail não chega falando para ela, não, ele não é bem assim não. Não, ele até que é um bom menino. Não, ele é bacana, tem um defeito. Não, ela fala assim, olha, ele realmente é um tolo. Filho de Belial, é isso que ela tá no hebraico aqui tá dizendo. Tem noção do que é isso? Filho do Satanás. Eu me casei com um tolo. É isso que ela está dizendo. Você tem razão, Davi. Tem todos os motivos. Mulher sábia não passa pano para as loucuras do marido. Famílias que amam a Deus, famílias que estão funcionando, não tem maridos tolos e não tem esposas passando pano para a loucura dos maridos. Eu quero crer, irmãos queridos, quero orar com você, mas eu quero crer que o Senhor em nosso meio esteja fazendo isso, nos dando a nós homens sabedoria para proteger as nossas famílias, generosidade, a gente saber onde estamos. Tem homens que no seu trabalho são doidos, arruma confusão, não sabe falar com o chefe, não saber se posicionar para proteger a família. Não sabe se posicionar na igreja. Peraí, vamos para a igreja. Tem que ir. Ser o primeiro a incentivar a família. E as irmãs, que desde o início do Éden, Deus formou para serem ajudadoras. Irmãos queridos, Deus colocou pessoas, mulheres, para andarem conosco. Não é para ficar varrendo os nossos defeitos. Tem que falar, você está errado. A minha esposa não está aqui, mas depois vocês podem perguntar para ela. Está lá na salinha. Você quer ver o arrepiado? É quando chega um momento que a minha esposa fala assim, você não está ouvindo ninguém. Porque acontece, irmãos. A gente é macho alfa, né? A gente é bobo. Tem esse negócio de macho alfa, né? Não, eu que sei. E aí, louvado seja Deus, porque eu me lembro dessa história quando a minha esposa fala isso. Você não está escutando ninguém. Primeira coisa que ela está falando, você não está me escutando, né? Você não está prestando atenção. Ele é um tolo. Ninguém consegue conversar com ele. Quero orar por você. O Senhor quer famílias benditas, irmãos, famílias abençoadas, homens e mulheres, e os nossos filhos sendo ministrados por essa percepção. Deus quer fazer um homem e mulher serem um só, né? Um complementando o outro. Mas Deus é bom. E de vez em quando levanta mulheres para salvar o dia. Minha irmã, se tem sido essa a sua missão, não desanime.
Não desanime de lutar pela sua família. Que Deus continue te abençoando. Meu irmão, você que está aqui comigo e me acompanha na internet, se temos sido tolos, que o Senhor cuide do nosso coração e nos transforme. Senhor, obrigado pela tua palavra dessa noite. Esse tema, Senhor, que nós temos diariamente, Senhor, nos debruçado, a nossa família, Senhor. Ó Deus, obrigado porque quando a gente mergulha nesse tema, Senhor, quando a gente olha, Senhor Deus, e começa a se perceber, Senhor, quanto nós precisamos do Senhor para a nossa família ser vencedora, ser próspera, ser abençoada, Senhor, o nosso coração se enche de temor, Pai. Eu olho para esse texto, quando paro nos momentos pelas manhãs, fazendo essas devocionais, orando pela minha casa, Senhor, o meu coração se enche de temor, porque eu posso estar sendo esse tolo como Nabal. Tem misericórdia. E ó Deus, como é bom quando o Senhor, sendo gracioso, coloca uma esposa do lado para salvar a família de muitas situações, mas nós sabemos que há circunstâncias, Senhor Deus, que isso não acontece. Então essa palavra vem ao nosso coração hoje para a gente examinar o nosso lar, para que a nossa casa, as nossas relações em família sejam de acordo com a tua palavra. Senhor, abençoa as famílias da nossa igreja, Senhor. Abençoa as famílias daqueles que estão nos visitando aqui ou na internet. Senhor, dê-nos a graça de sermos famílias saudáveis, famílias que amam ao Senhor e que se amam mutuamente. Eu peço a bênção do Senhor, Pai, para cada casamento. Eu peço a bênção do Senhor para o relacionamento marido e esposa. Peço a bênção do Senhor pelo relacionamento dos pais com os filhos, para que sejam boas referências. Eu peço a bênção do Senhor para as futuras gerações. Nós nos entregamos a Ti mais uma vez. Consagramos nossas famílias ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido.